no mundo, né, sempre fala sextou e tal, sexta-feira, enfim, né. Mas, pra gente é um dia de bênção, né, um dia, assim, de finalização de uma semana, né, de uma etapa, pra gente é sempre assim, né. E a gente quer glorificar o Senhor por isso, né, por mais uma etapa vencida aí, mais uma semana. E um dia especial, hoje é Dia dos Namorados, Uhum. Dia dos Namorados, mas assim, que a gente ame ao Senhor nesse dia, né, independente de se a gente tem um namorado ou não, né, se é um dia só comercial, né, mas é um dia, assim, pra gente se lembrar da bondade do Senhor sobre nós, né, daquilo que o Senhor tem livrado a gente ou não, às vezes de pessoas que Deus tem livrado a gente ou não. É um dia pra gente honrar o nome do Senhor. Amém. Vamos orar? Começar orando. Fabi, ora por nós. Amém. Não estou ouvindo a Fabi. Sim, obrigada. Você não ouviu essa oração na praça. Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Fabi, Oi. nós não ouvimos a tua oração, Meu Deus. mas não tem problema, porque eu não quis te interromper, porque você já estava orando e eu não quis interromper para falar: "Olha, teu microfone tá mutado", mas, o Senhor ouviu a tua oração. Enquanto eu estava aqui, né, ouvindo, eu sei que o Senhor ouviu cada palavra, sabe, de intercessão por nós. E é isso que eu estava aqui agradecendo, Senhor, obrigada por essa intercessão, obrigado por essa oração por nós, sabe, porque eu tenho certeza que os céus ouviram essa oração de forma tão especial. Glórias ao nome do Senhor, tenho certeza disso. Amém. A minha oração foi para o Senhor trazer luz, clareza e nos livrar de todo mal, né. Nos Amém. blindar, nos ajudar a guardar o nosso coração, que tem dias que são mais difíceis, mais desafiadores pra gente. Mas eu Sim. confio no Senhor. Amém. Eu sei que Ele é a minha rocha, é a rocha de cada um aqui, e a minha confiança está no Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Amém? Amém, amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém, é isso que ele é mesmo. E a gente vai começar lendo Salmo 29. Salmo 29, gente, eu já falei para vocês, é especial para mim. Tem uma mensagem assim tremenda, são só 11 versículos. E a gente vai meditar nele nessa manhã aqui, e o Senhor vai falar conosco. Eu creio nisso em nome de Jesus. Posso ler? Vou ler o Salmo 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas.
O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Gente, que salmo poderoso, falando sobre a voz do Senhor, aquilo que o Senhor faz. E eu queria, assim, que a gente fosse convidado, Davi aqui começa convidando os céus. Olha a ousadia, né? Bom dia, Rô. Olha a ousadia de Davi. Davi conclama os céus, os seres celestiais, né, para adorarem ao Senhor. A Bíblia fala que no templo do Senhor, na presença do Senhor, nos céus do Senhor, né, a adoração contínua, né? Os anjos, os querubins declaram santo, santo ao Senhor continuamente, né? Mas Davi fala que seres celestiais, todos os que assistem na presença de Deus, tudo que pertence a Deus, todos os reinos, todos os governos, tudo aquilo que tem autoridade, né? Porque como ele fala de seres celestiais, aquilo que tem autoridade, né, nas regiões celestiais, né? Ele fala: adore, atribuam glória ao Senhor, porque ele merece. Atribuir é entregar, né? É reconhecer, é declarar, né, essa glória do Senhor. Adore ao Senhor no esplendor do seu santuário. É, algumas pessoas vão dizer na beleza da sua santidade. É como se você visse essa glória, essa beleza da santidade de Deus, quase que se materializando, né? E você pudesse adorar e dar glória por isso. E aí, gente, Davi começa a falar sobre a natureza, né? Sobre essa voz de Deus que assim, ele sobressalta, né? Governa sobre a natureza, porque ele começa a falar assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. Aí ele vai começar a falar como se fosse que Deus estivesse vindo com uma tempestade, né? Porque ele vai falar aqui de trovões, né? Vai falar dessa forma assim, sobre as muitas águas que faz despedaçar as árvores, as grandes árvores, os montes, né? São todos assim abalados por causa dessa força das águas, né? E só que assim ele vai trazer esses elementos aqui de natureza, né, de uma tempestade que a gente conhece muito bem aqui em Petrópolis, né? A natureza parece que é indomável, né? A água, olha a água quando começa a chover muito, o quanto que ela se mostra indomável. Ninguém consegue parar a força das águas quando ela vem, né? Só que, gente, o que Davi está trazendo aqui é que o Senhor governa, o Senhor tem o domínio sobre a força das águas, sabe? Sobre toda a tempestade, o Senhor tem domínio. E aí ele começa a falar dessa voz poderosa do Senhor, essa voz que quebra os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano eram árvores, são árvores, né? Muito altas, muito imponentes, muito fortes, né? Elas chegam a atingir assim 35 metros de altura. Alguns dizem que determinadas árvores lá você não consegue abraçar, né, com os braços. Um homem, uma pessoa não consegue abraçar uma árvore sozinha, porque de tão larga que ela é, larga, imponente, alta. E aqui fala que o Senhor despedaça essas árvores. Não só quebra, né? Quando vem aí a força de Deus, não só quebra essas árvores, mas despedaça, né? E fala assim que o Senhor despede chamas, raios flamejantes, que o Senhor faz tremer o deserto. Isso está falando de tremor de terra, de terremoto, né? Então, se o Senhor faz tremer o deserto, então, gente, a voz do Senhor é poderosa sobre todas essas coisas. E o que isso traz para a gente, meninas, nesse dia de hoje, essa sexta-feira, finalizando aí uma semana, eu sei que vocês estão
cansadas do trabalho, perdão que eu engasguei aqui, cansadas do trabalho e, né, com tantos desafios ainda, desafios em casa. Meninas, a voz do Senhor, ela é poderosa quando o Senhor fala, quando o Senhor determina. O Senhor é poderoso para governar sobre toda a natureza, sobre tudo aquilo que é indomável, sobre todas essas forças resistentes na nossa vida. Sabe, o Senhor é esse Deus todo-poderoso. Quando Ele fala, sua palavra não volta vazia. Quando Ele declara as suas promessas sobre nós, o Senhor é fiel para cumprir e não há nada que vai impedir o Senhor de cumprir, sabe? O caminho, sabe? Não vai, nada vai ficar no caminho de Deus, sabe? O Senhor é esse Deus todo-poderoso. Ele assim, eu coloquei aqui, anotei que o cedro, ele é imenso, né? E ele é o símbolo de força no palácio, né? Os grandes palácios foram construídos aí com o cedro, mas o Senhor é poderoso para desfazer essas forças, para despedaçar essas forças que mesmo que sejam construídas por mãos de homens, né? Então, todas as forças contrárias a nós, todas as resistências, Deus, quando Ele declara a sua palavra, Ele é poderoso para desfazer as resistências humanas, o orgulho do coração, né? Quando a gente vê aqui falando sobre o deserto, falando aqui, Davi vem trazendo isso, ele fala sobre o mar, ele fala sobre as árvores, a floresta, como eu falei, o cedro do Líbano, aí ele fala da montanha, que até a montanha faz tremer a montanha, né? O Senhor faz tremer essa montanha que tem se levantado, essa montanha de coisas difíceis, montanha de problemas, montanha de dificuldades, montanha que faz a gente perder a visibilidade, que não deixa a gente enxergar aquilo que está atrás, aquilo que o Senhor já tem preparado, né? Muitas vezes a gente se vê impedido de enxergar ou impedido de avançar, de dar passos, porque parece que tem uma muralha na nossa frente que a gente não consegue avançar e a gente não consegue transpor, mas o nosso Deus é esse Deus que faz tremer essas montanhas. Aqui a Bíblia fala que o cedro ele chega a ser retorcido, né? E que essas montanhas, né? Todas dizem glória a Deus, né? Toda a natureza se rende à presença de Deus e toda a natureza humana, todo orgulho, sabe, toda a montanha de problemas, toda a cadeia de situações difíceis, todas as resistências, todo o diagnóstico, tudo isso se rende à vontade do Senhor. O Senhor Volta governa sobre todo 8 o caos, minutos e tudo aquilo que é 25. difícil, tudo aquilo que é imenso aos olhos dos homens, tudo aquilo faz parte de uma natureza indomável que o homem não consegue dominar, que o homem não consegue conter. Deus despede as suas chamas de fogo, seus raios poderosos da sua presença, e ele desbarata tudo aquilo que é intento maligno e tudo aquilo que tenta impedir a gente de enxergar o Senhor e de adorar na sua presença. E assim, se as forças da natureza, se as forças, né, desse mundo, né, se as forças dos reinos celestiais aí se rendem à presença do Senhor, nós também nos rendemos à presença do Senhor e nós declaramos que os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos temores, os nossos anseios também se rendem ao Senhor. Nessa manhã é um convite para a gente ouvir a voz do Senhor, porque esse salmo aqui fala da voz, a voz do Senhor, que faz saltar o monte como um bezerro. Né? Aqui fala assim que os montes eles se estremecem, eles temem por causa do nome do Senhor. Então nós dessa manhã, em nome de Jesus, nós queremos declarar que essa montanha de problemas, essa montanha que tem impedido você de enxergar o propósito do Senhor, vai tremer e ela vai se despedaçar na presença de Deus. Aqui tem algumas versões que falam assim que até as corças, que até os animais, eles dão a cria, dão luz, né? Dão a luz antecipadamente por causa do nome, por causa de ouvir a voz do Senhor. E nós, em nome de Jesus, declaramos que nessa manhã, tudo aquilo que tem impedido você de dar a luz, tudo aquilo que tem impedido você
realmente de nascer, de fazer algo novo na sua vida, porque o nascimento fala de algo novo, né? Dar à luz fala de algo que vai aparecer, que vai clarear diante de você, que isso seja impedido, em nome de Jesus, que isso seja estremecido, sabe? Vão acontecer, as bênçãos do Senhor vão vir sobre nós, e não são só bênçãos materiais, bênçãos palpáveis, mas bênçãos espirituais. Você vai ser mais que vencedora, em nome de Jesus, sabe? Sobre as suas dificuldades. Quantas de nós lutam, talvez você nesse dia luta, com uma dificuldade interior, com um pensamento, né? com resistências na sua mente, mas isso tudo é quebrado pela voz do Senhor. E aí eu quero chamar você nessa manhã, meninas, chamar cada uma de vocês a ouvir a voz do Senhor. Como que a gente ouve a voz do Senhor? Pela palavra, sabe? Eu sei que Deus usa pessoas, Deus usa profetas, Deus usa intercessores que vão orar por você, pessoas que vão trazer uma palavra de Deus. Como é maravilhoso quando alguém vem orar por nós e de repente essa pessoa é tomada numa revelação e fala algo sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso. Mas assim, a forma mais eficaz, mais poderosa da gente ouvir a voz do Senhor é quando a gente ouve aqui pela palavra. Quando a gente, igual nós estamos fazendo aqui todas as manhãs, ouvindo a palavra, lendo os salmos, meditando nos salmos, mas quando a gente ouve e a gente obedece, a gente se inclina, a gente medita, Senhor, aquilo que tu disseste nesse dia a meu respeito, eu creio, eu confio, eu quero viver, Senhor, eu preciso disso, aplica na minha vida, me ajuda. Nós temos as nossas dificuldades interiores e muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, né, que nós enfrentamos no dia a dia, se nós tivermos uma resistência interior, se a gente tiver uma fortaleza interior, é isso que vai nos levar a solucionar esses problemas, porque Deus é o Deus de sabedoria, Deus é o Deus de graça nas decisões, né? E o Senhor vai nos poupar de tomar decisões erradas, o Senhor vai nos poupar de sofrer antecipadamente por determinadas coisas, por causa da palavra, da orientação do Senhor. Então, assim, quando a gente tem um filho, e a gente às vezes vai mandar ele para a escola, ou de alguma forma, quando o nosso filho é pequeno, né? Talvez muitas de nós aqui, os nossos filhos já são grandes hoje, mas assim, você fala com ele, olha, vai nesse caminho, você segue aqui, você vira ali, você vai. E se ele obedecer, ele vai ser bem-sucedido, ele vai chegar certo no horário, ele vai pegar aquele ônibus, ele vai chegar na escola de forma correta. E é assim que o Senhor faz conosco, o Senhor nos orienta. Olha, segue por esse caminho, não se desvie aqui, ouve a minha voz, direciona dessa forma e você vai ser bem-sucedido. E nessa manhã eu quero declarar isso, sabe, sobre a tua vida, sabe, de você ser bem-sucedida nas suas escolhas, bem-sucedido naquilo que você fizer na sua vida, porque você ouve a voz do Senhor, essa voz do Senhor poderosa que troveja sobre todas as coisas, sabe, quando algo estiver afligindo o teu coração, clama pelo Senhor, clama pela voz do Senhor, clama por esse Deus que troveja, que abala as forças da natureza, é esse Deus que abala a nossa vida também, mas o Senhor, quando nos abala, Ele nos quebranta, Ele nos corrige, Ele nos chama para perto, todas as resistências, todo o nosso orgulho, tudo aquilo que tem impedido a gente de ouvir o Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Que nessa manhã você ouça o Senhor falando, eu te guio por esse caminho, vai por aqui, entra por essas portas que eu estou te abrindo, as portas que o Senhor abriu. E o Senhor é esse Deus que controla o caos, Ele controla a natureza. E quando o Senhor vem em teu socorro, sabe? Eu tenho certeza que o Senhor vem em teu socorro quando você clamar. Sabe, que o Senhor, Ele manda um exército, Ele manda forças celestiais para lutarem por você, lutarem pela tua vida. Há anjos aí que governam, anjos que estão sobre a tua vida. Nós que pertencemos ao Senhor, nós não estamos aqui sozinhos. Além do Espírito Santo que habita em nós, há anjos, há seres celestiais que guardam a nossa vida e estão lutando aí nas regiões celestiais por nós. O Senhor nos encontra onde nós estivermos. Se nós clamarmos, se nós confiarmos no Senhor, ainda que a gente esteja numa noite escura, ainda que a gente esteja num deserto, num lugar inóspito, numa dificuldade, o Senhor não vai medir distância para nos alcançar.
O Senhor vem cavalgando com o seu exército. Ele vem sobre um cavalo forte e poderoso. O Senhor é esse Deus que vem com as suas chamas de fogo. Aqui fala que ele despede chamas de fogo. É como se ele pegasse as suas Volta flechas, 2, né, 7 minutos e chamejantes, né, 3. cheias de poder, né, para desferir sobre os nossos inimigos, aqueles que estão lutando contra a nossa vida. O Senhor vem em nosso socorro. Ele está pronto para nos salvar. Nós precisamos confiar nisso todos os dias. Nós precisamos amanhecer e adormecer, confiando nesse Deus que nos salva, nesse Deus que nos livra, adorando o seu nome, ouvindo a sua voz, em nome de Jesus. Amém, meninas? Que nessa sexta-feira você incline o teu coração. Isso é uma coisa assim que eu peço a vocês. Cada palavra que a gente meditar aqui, lê de novo, se você conseguir ler um versículo e meditar, Senhor, o que isso fala a meu respeito? Me revela, fala comigo. O Senhor vai falar com você. Guarda a palavra do Senhor, medita nela todos os dias. Isso é o teu devocional. Eu sei que a gente está junto aqui fazendo um devocional coletivo, né? E a gente lê a palavra, mas assim, faz o teu devocional. Que seja 5 minutos que você fala, Senhor, o que eu ouvi hoje, aplica na minha vida, que isso seja verdade, sabe? Onde o Senhor precisar me corrigir, me corrige, me quebranta. Eu não quero ser como ser esses cedros do Líbano, resistentes na tua presença, mas quebra o meu orgulho, quebra as minhas resistências, as fortalezas mentais que às vezes a gente constrói na nossa mente, mas assim que o Senhor é poderoso para quebrar. E o Senhor entrar na nossa vida de uma forma tão tremenda, tão profunda, né? Que a gente vai ser guiado todos os dias por essa mão do Senhor, por essa voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar, vamos orar. Pai, mais uma vez nós levamos a nossa voz, Senhor, diante de Ti. Que a nossa voz diante de Ti, diante da Tua voz poderosa, Senhor, nós queremos é nos render, é nos quebrantar, Senhor, sobre a nossa vida, muitas vezes, Senhor, sobre o nosso dia, Senhor, surgem diagnósticos, surgem dificuldades, Senhor, surgem, ó Deus, problemas, Senhor, que para nós são inalcançáveis, Senhor, são muralhas, são fortalezas, Senhor, que servem na nossa frente, e a gente se vê perdido, Senhor, ó Deus, no meio de um caos, no meio de uma situação de confusão, mas Tu és esse Deus que troveja sobre as muitas águas. Tu és esse Deus, Senhor, que faz tremer o deserto, Senhor. Até as mais altas montanhas obedecem a Tua voz. E nessa manhã, Senhor, que as montanhas, Senhor, que têm se erguido sobre a vida das minhas irmãs, Senhor, as montanhas resistentes, Senhor, ó Deus, aquilo que é o engano, Senhor, aquilo que é uma doença, aquilo que é uma situação intransponível, Senhor, corações resistentes, nós queremos declarar nessa manhã, Senhor, que vão se render ao Teu nome, vão se render à Tua voz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda situação embaraçosa, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem sido preparado para as Tuas filhas, para que as Tuas filhas caiam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós rejeitamos na autoridade do nome do Senhor, a Tua voz é poderosa, quem comanda a casa das Tuas filhas é o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, a voz, Senhor, que ecoa sobre a casa das Tuas filhas é a voz do Senhor, quem tem o domínio, Senhor, ó Deus, quem tem autoridade para falar dentro da nossa casa é o Senhor. Nós rejeitamos a voz do inimigo, rejeitamos o diagnóstico, Senhor, que não condiz com a Tua vontade, Senhor. Rejeitamos todo o propósito, Senhor, toda resistência maligna, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, o nosso coração vai obedecer à Tua voz. Senhor, o nosso coração vai se inclinar à Tua voz. Senhor, a nossa mente nós colocamos aqui debaixo da autoridade do Senhor. E nós queremos ser comandadas, dirigidas, instruídas, Senhor, pela Tua voz, a Tua voz que é poderosa, a Tua voz que quebra toda resistência, e a Tua voz que é amorosa, Senhor, a Tua voz que traz consolo, que traz conforto, Senhor. Ensina-nos a Te ouvir, Senhor, Deus, e nos guia, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nós queremos nos render, Senhor, todas as fortalezas mentais, tudo aquilo, Senhor, que tem se erguido, Senhor,
ó Deus, para nos impedir de seguir após o Senhor, de cumprir o teu propósito, Senhor, nós queremos rejeitar no nome de Jesus, Senhor. Nós fazemos uma aliança contigo, assim como Davi aqui, Senhor, de convocar, Senhor, adoração na tua presença, convocar, Senhor, quebrantamento, convocar, Senhor, discernimento na tua presença, Senhor, para manifestar as grandezas do Senhor. Atribuam ao Senhor glória e força nesse dia, que tudo em nós, que tudo ao nosso redor dê glórias ao teu nome nesse dia, Senhor. Não há força do mar, não há força das montanhas, dos grandes cedros, Senhor, não há força do deserto, Senhor, que possa contra o nome do Senhor. O nosso Deus é poderoso, nós confiamos em ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, seja abençoado o final de semana das minhas irmãs, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Que o Senhor Deus guarde vocês, que o Senhor ouça a voz de vocês quando vocês estiverem em aflições e que nós também ouçamos a voz do Senhor, poderosa e que governa a nossa vida, que a gente permita que essa voz domine sobre nós e governe todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas. Ótimo dia, ótimo final de semana para vocês, tá bom? Um beijo grande. Não deixem de responder lá para a gente a enquete, né, sobre o nosso devocional. A gente precisa disso, meninas, para a gente se programar, saber quem está se preparando para ir, tá bom? A gente vai ter um prazer muito grande em receber vocês e tudo que está sendo preparado é para vocês, tá bom? Beijo grande. Tchau. Volta 3, 6 minutos e 34.